produzir sequências de verbos e substantivos. Há uma outra pesquisa também, de Lavras, o sinal provisório que eu estou usando é esse, para Lavras, é o L, de 2019, é uma pesquisa dela de mestrado, ou dele. E como que ela fez a licitação dos dados, né? Tanto Lavras como Pizio viram que não tem diferenças entre verbos e substantivos no que concerne ao parâmetro do movimento. Alguns autores falam, por exemplo, no livro, por exemplo, de Lodeny, Carnop, 2004, as autoras afirmam que parece que essa diferença se sustentaria para Libras também. Mas a gente tem que olhar com bastante cautela para ver se isso realmente é verdade para os dados de língua brasileira de sinais. Então, a nossa ideia foi procurar em dados espontâneos, né, para ver se haveria realmente essa diferença na Libras. A partir das pesquisas anteriores, a gente percebe, né, que tem algumas diferenças entre verbo e substantivo, mas essas pessoas não recorriam, por exemplo, ao nível de análise semântica e pragmática, eram análises baseadas somente em imagens. Então, os dados de produção naturais, eles podem mostrar algumas diferenças, né? Por exemplo, a linha de Pisa é diferente da análise que eu empreendo aqui. Eu também hipotetizei que os morphemes poderiam contribuir com essa distinção entre verbos e nomes na Libras. Então, como é que seria a minha hipótese de pesquisa? Então, eu estou investigando se, por exemplo, em posições argumentais dentro do verbo, se a partir da estrutura, a depender do local, por exemplo, que está reservado o slot reservado para o verbo, para o substantivo, né, a posição, as posições argumentais, eu queria perceber se há alguma diferença de movimento, uma vez que eles estivessem dentro da estrutura verbal. O objetivo do meu trabalho consiste em descrever, evidenciar se há realmente uma diferença entre a classe morfológica de verbos e substantivos no que concerne ao parâmetro do movimento, e se os morfemes contribuiriam de alguma forma para essa distinção. Eu vou descrever um pouco da metodologia que eu utilizei. Eu usei o corpus da Libras, né, são dados de produção espontânea aqui da UFSC. Eu usei o corpus de Florianópolis, né, da Grande Florianópolis, 24 sinalizadores, né, sinalizantes, que foram os participantes, né, da minha pesquisa. Dentro do projeto do Corpus, tem várias temáticas sobre as quais os participantes discutem os dados. E nós escolhemos, dentre todas essas temáticas, as entrevistas, as conversações livres e as conversas sobre a temática de tecnologia. O que motivou a escolha desses temas e desses gêneros de produção? A entrevista é um momento que a pessoa está mais relaxada, aparentemente ela está mais confortável, então ela evita, por exemplo, olhar para a câmera, então parece que isso gera dados mais limpos, mais seguros, né, mais naturais. Então, o momento em que a gente percebia que as pessoas estavam olhando para a câmera, a gente retirou da nossa análise. Porque tanto o entrevistador, né,
sobre, dentro da sintaxe, né, como é que a gente vê a questão da diferença entre verbos e substantivos. Então, no que concerne à estrutura argumental do verbo, eu tenho, por exemplo, o verbo comer, né? O verbo comer, ele é um verbo transitivo, ele pede dois argumentos. Então, a gente tem que saber que dentro da estrutura do verbo, a gente vai ter o sintagma, né? Os sintagmas. Você tem o núcleo, que é o verbo, né? Que é ocupado pelo verbo, núcleo verbal. Então, você vê que é o verbo por conta do movimento, que às vezes o verbo pode ter um ou dois movimentos. Mas o que vai guiar a nossa análise é realmente a estrutura verbal e a quantidade de argumentos. Como que nós desenvolvemos, né, a pesquisa? Como é que a gente fez a coleta? A partir do corpus da Libras, nós criamos uma base de dados, nós transcrevemos esses dados para o Elan, os arquivos em AF, né, nós produzimos arquivos em AF, que possibilita que nós façamos as trilhas, né, de análise para fazer a filtragem desses dados. O meu objetivo era analisar especificamente o movimento. Então, eu coloquei as trilhas, né, e dentro das trilhas eu coloquei o tipo de movimento e o tipo de mouthing também que era utilizado, para verificar se isso ajudaria na distinção entre verbos e substantivos. Eu também expliquei que a gente deve ter uma certa cautela, né, em relação aos dados, né, quando a gente está analisando os sinalizantes, porque muitas vezes há outros fatores, como timidez, a pessoa se sentir também, olha para a câmera, né, como se estivesse sendo vigiada, então a sinalização às vezes não parece natural. Então esse foi um dos critérios que eu utilizei também para retirar das análises essas produções que não pareciam tão espontâneas. Vamos agora para os resultados, né, da minha pesquisa. No que concerne aos verbos, na quantidade de verbos, dentro da minha análise, o que foi que eu encontrei? Nós temos verbos com um movimento somente, o que perfaz 60% dos dados, e verbos com dois movimentos perfaz 40% das ocorrências. Próximo. No que concerne às ocorrências de substantivos com um movimento, eles perfazem 64% dos dados. E substantivos com movimento reduplicado, com dois movimentos, são 36% do total. Sobre os mouthings, a ocorrência de mouthings, né? Lembra que eu falei que são 24 sinalizantes, né? Que eu analisei as produções em sinais. E desses 24, só 7 apresentaram mouthings, né? No total, eu tive 1.490 sinais, mas só em 10 sinais a gente vê a ocorrência de mouthing articulado junto com o sinal manual, e provavelmente ajudando a desambiguizar a diferença entre verbo e substantivo. O que a gente pode concluir, né, a partir desses resultados? Isso mostra que a Libras não tem uma distinção categórica a partir do movimento morfológica entre verbos, entre a categoria de verbos e substantivos, porque há uma variação, como nós vimos nos dados. Pode ser que isso seja uma característica daqui, né, do dialeto de Florianópolis, né, da Grande Florianópolis. Mas o que é interessante a gente observar, né? A partir de outras análises também que foram feitas, né, e também de outros resultados, e dos nossos resultados também, é que não há um padrão no movimento, né, dos verbos e substantivos. Então,
Isso confirma os achados de Písio, né, com os dados do Rio Grande do Sul, né, e também da autora Lavras, né, que fez sua pesquisa na região Nordeste, na Bahia, né. Então, talvez isso possa nos sugerir de várias regiões. A nossa pesquisa ainda não está finalizada, né, uma pesquisa que está em andamento, e nós estamos ainda perseguindo outras hipóteses, né, para o futuro. Quais são elas? A primeira é que a gente tem que olhar com mais cuidado as questões semânticas e pragmáticas para poder perceber a diferença entre essas classes de verbos e substantivos, para ver se há ou não essa diferença. Além disso, no que concerne à fonologia, nós também temos que olhar com mais cautela para a prosódia, né, para a fonologia, para ver que processos fonológicos implicam, né, por exemplo, como a assimilação, né, que pode ocorrer, que, em que alguns segmentos são suprimidos, né, dentro da sinalização. Então, isso pode ajudar a explicar, por exemplo, por que a gente tem alguma variação no movimento, por exemplo. Algum sinal pode perder um movimento dentro do contexto a partir de sinais vizinhos. É algo que nós vamos fazer ainda no futuro. Também pode estar em jogo algumas questões como fatores sociolinguísticos, né, que eu expliquei antes. Por exemplo, o fato de que isso pode ser uma marca do falar sinalizado da Grande Florianópolis. Então, a gente precisa fazer uma pesquisa a nível nacional para ver se essa diferença morfológica ela se sustentaria somente para o estado de Florianópolis ou para outras localidades. Talvez isso também sinalize que a Libras esteja num momento em que essa característica pode estar variando, né, ainda em consolidação. Também há que se pensar desses falantes, se a aquisição é cediça ou tardia, né? Então, todas essas questões se impõem para pesquisas futuras. A gente precisa também